Estima-se que cerca de 40 mil brasileiros têm esclerose múltipla, uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central. Muitas dessas pessoas nem sabem que têm a doença. Quanto antes for diagnosticada e o tratamento iniciado, mais qualidade de vida e menos sequelas para o paciente. Mas o diagnóstico costuma ser demorado, pois a doença pode se manifestar de forma diferente em cada indivíduo, com sintomas variados que acontecem em surtos e depois passam. No Cidadania de hoje, nós recebemos Felipe Von Glen, mestre e doutor em neurologia, para conversar sobre a esclerose múltipla. Felipe, seja bem-vindo, muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Eu que agradeço o convite. Você podia começar explicando para a gente o que é a esclerose múltipla? Bom, esclerose múltipla é uma doença inflamatória autoimune que acomete o cérebro, que a gente chama de sistema nervoso central. A gente não sabe como é que a doença inicia, por que inicia, mas a gente sabe que preferencialmente mulheres jovens na faixa entre 20 e 40 anos com uma herança caucasiana, né, principalmente, desenvolve a doença. E essa doença causa inflamações no cérebro que levam a, então, aos sintomas que a gente, então, que leva a paciente depois ao neurologista e a gente faz o diagnóstico. E por que essa incidência maior em mulheres? Tem alguma relação com hormônios? Não está claro ainda se é devido a alguma coisa hormonal, né? Mas aparentemente sim, por isso essa predileção por mulheres. E a gente sabe também que, estudando pacientes grávidas, a gente sabe que existe uma alteração hormonal e parece que essa alteração hormonal tem um hormônio estrogênio que teria um fator mais pró-inflamatório e a progesterona teria uma proteção e por isso a mulher grávida ela tem uma certa proteção quando ela sofre dessa doença. E tem um fator de incidência também, parece que tem uma maior prevalência quanto mais longe do Equador. E ao mesmo tempo também parece que tem uma teoria de que bebês que são expostos ao sol e ao banho de sol têm menos chance de desenvolver, né? Qual é essa relação do sol? Estudos epidemiológicos mostram, né, que a incidência da doença é maior longe do Equador. Então, países que estão em regiões temperadas, como os Estados Unidos e países da Europa, são os países que têm maior incidência da doença. Não existe uma casualidade de você ter o sol ou a vitamina, mas existe uma forte suspeita que níveis baixos de vitamina D ou áreas com pouca incidência solar promoveria um maior risco de ter a doença. E a exposição maior ao sol pode ser uma forma de prevenção? Teoricamente sim. A esclerose múltipla, né, ela acontece, a gente sabe também por estudos epidemiológicos, por uma associação entre suscetibilidade genética associada a fatores ambientais. Os baixos níveis de vitamina D, morar em áreas mais longe do Equador, parecem que tem algum fator ambiental que engatilha a doença em quem tem a suscetibilidade para tê-la. Agora, e o diagnóstico, às vezes, chega a demorar até 6 anos. Por que é tão demorado? A esclerose ela é uma doença assim, que ela começa com um surto, que é uma piora neurológica, um sintoma que demora mais que 24 horas, pode ser um sintoma motor, sensitivo, pode ser alteração do hábito urinário, intestinal, e aí ela pode com o tempo melhorar, mesmo sem a pessoa procurar o atendimento médico. Aí ela acha que não foi nada. E ela acha que não foi nada. Muitas vezes a pessoa tem uma alteração sensitiva, aí acha que dormiu por cima de um membro do braço, uma perna, aí tem uma alteração de sensibilidade. Uma dormência. Uma dormência que demora alguns dias, depois passa. Isso poderia ser um surto de esclerose múltipla, mas muitas vezes passa desapercebido. Mas hoje em dia, com o maior acesso a exames de imagem, a ressonância, também o barateamento dos exames, faz com que a gente diagnostique cada vez mais precocemente a esclerose múltipla.
E quais são esses exames que podem ser feitos para chegar a esse diagnóstico? Bom, quando o indivíduo tem uma suspeita de esclerose múltipla, né, primeiro ele vai ser avaliado por um neurologista, e o neurologista, então, avaliando a parte laboratorial, avaliando clinicamente o paciente, ele vai indicar o exame de imagem, pode ser uma ressonância de crânio, da medula cervical, torácica, lombar, e associado então ao exame do líquor, né, do líquido cerebroespinhal. Então, se tiver alguns dados lá, juntando toda a história clínica, então a gente chega no diagnóstico. Lembrando, a esclerose múltipla não existe ainda um biomarcador que indica, no sangue ou no líquor, que indica que a pessoa tem ou não a doença. A doença é dada através de uma conjuntura dos dados clínicos, laboratoriais e de imagem. Não tem um único exame definitivo, né? Exato. E quais sintomas, assim, que podem ser sinais de alerta, assim, para quem nos assiste, assim, que tipo de coisa que a gente deve ficar atento? Claro. Então, toda vez que você tiver algum sintoma neurológico, pode ser um formigamento, uma fraqueza, uma alteração da visão, que dure mais que 24 horas, então, procure, marque com o seu médico neurologista para ele fazer uma avaliação clínica e aí poder, então, determinar se existe ou não alguma doença e que a gente, então, possa diagnosticar, confirmar a hipótese. Alteração da visão, eu vi muito falando sobre visão dupla, ou tem outros tipos também? A alteração da visão pode ser uma visão dupla, que demora mais que 24 horas, uma visão embaçada, parecendo que você está vendo através de um vidro fosco. Todas essas são alterações, né, que se durarem mais que 24 horas. Dor ao movimento ocular também. Então, procure o seu médico neurologista para que ele faça uma avaliação e então chegue a um diagnóstico. Agora, também, alguém que sentir alguma coisa parecida também não precisa se apavorar, né? Tem que só procurar o médico para confirmar se é ou não. Exato. Se essa alteração durar do que mais 24 horas, procure o seu médico e ele vai avaliar. Às vezes pode ser... a esclerose, a gente brinca que a esclerose múltipla, né, é um pouco difícil de diagnosticar porque não existe um biomarcador, então a gente tem que excluir várias outras doenças, e então assim que se tiver um sintoma, procure seu médico e ele vai avaliar para ver se existe ou não algum sinal de que seja esclerose múltipla. E existem outras doenças e condições que podem ser confundidas com a esclerose múltipla? Sim, no nosso meio, né, a esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central, né? Então, central inclui cérebro, medula, cerebelo. No nosso meio, nós temos bastante casos de neuromielite óptica. É uma outra doença também autoimune, mas que afeta principalmente a visão e a medula, né? Então, ela evolui com fraqueza em ambas as pernas ou braços, alterações no hábito intestinal e urinário. Então, é uma doença sempre um diagnóstico diferencial que a gente faz, esclerose múltipla. Também é muito frequente no nosso meio, às vezes, o paciente passar por cirurgia bariátrica e não fazer a reposição, né, de vitaminas e sais que é indicado após a cirurgia. Pode também, a falta de algumas vitaminas, como a vitamina do complexo B, pode provocar também algumas alterações neurológicas que são muito semelhantes à esclerose múltipla. A fibromialgia também pode ser confundida? Fibromialgia também. Fibromialgia, lembrando que tem muito sintoma sensitivo, né? Dores pelo corpo, é também um diagnóstico diferencial. Nós temos mais ou menos mais de 100 diagnósticos diferenciais para fazer para fazer com a esclerose múltipla. Então, por isso que precisa ser avaliado por um médico neurologista para se poder chegar ao diagnóstico. O mais comum é que aconteça entre 20 e 40 anos de idade, mas também é possível em crianças e em pessoas mais idosas também, né? Exato, A incidência é maior entre 20 e 40 anos de idade, mas existem casos também que são mais raros em crianças e adolescentes e também em idosos. E aí, nesses casos, deve ser ainda mais difícil chegar a um diagnóstico rapidamente. Porque... por exemplo, em idosos, né, nós temos outros diagnósticos diferenciais relacionados principalmente com outras comorbidades, como pressão alta, diabetes, dislipidemia. Isso pode provocar algumas alterações vasculares no cérebro e é um diagnóstico diferencial, então, que a gente faz com a esclerose múltipla. Então, nos extremos das idades é um pouco mais difícil para se fazer o diagnóstico. E você mencionou que não se sabe as causas, né, mas... Por exemplo, pessoas que se alimentam mal ao longo da vida podem ter maior risco de incidência?
Sabemos que a incidência, ela também aumenta, né, em pessoas obesas. Então, a gente não sabe também qual a correlação, mas se a pessoa é obesa e tem esclerose múltipla, ela tende a ter uma doença mais agressiva, assim como o tabagismo. Se nós temos um paciente que tem esclerose múltipla e é tabagista, a gente aconselha ele a parar de fumar e a gente trata para ele parar de fumar, porque pode tornar a doença dele mais agressiva. Mesmo em qualquer momento, vale a pena parar, mesmo se a pessoa, né, já fumou a vida inteira, mas ainda faz diferença. Isso. Aí a gente inicia um tratamento para parar de fumar, chama uma equipe multidisciplinar, né, inclui também um pneumologista, e a gente, então, orienta a parar de fumar. Existe também uma teoria que pode ser uma exposição a algum vírus que o sistema imune fica hiperrecitado e começa a se atacar o próprio organismo? Tem alguma... Qual é a teoria da autoimunidade, né? Existem várias teorias, uma delas é que um indivíduo suscetível, ele adquire uma infecção, e essa infecção, por mimetismo molecular, sim, por pedaços do vírus ser bem semelhante a pedaços do nosso próprio corpo, faz com que o sistema imunológico olhe esse vírus também como parte do nosso corpo, pela semelhança, e comece a atacar o vírus e atacar partes do nosso corpo. E aí isso vai gerar uma doença autoimune, né? Lembrando que é uma doença que agride as juntas, né? Uma artrite reumatoide, que agride pedaços que compõem a tireoidite autoimune, e que agride a mielina, que é um componente do tecido nervoso, é a esclerose múltipla. E existem basicamente 3 tipos de esclerose múltipla, né? A mais comum seria essa remitente recorrente, né? O que é esse tipo? A esclerose múltipla remitente recorrente é aquela que ela vem em surtos e remissão. Então, piora neurológica e depois melhora. E ela fica um tempo assim. Com o tempo, se a inflamação não for controlada, o indivíduo passa a não ter mais surtos, mas pode acontecer de ele piorar progressivamente, já lentamente e continuadamente, algumas funções dele, principalmente motora. Então, ele fica com dificuldades de caminhar, fica com alterações sensitivas cada vez mais agravadas. Tudo isso, então, quando a gente fala que chegou à fase secundariamente progressiva da doença. Então, a doença entra numa progressão. Uma outra forma é a forma progressiva desde o começo. O indivíduo não tem pioras e melhoras, mas tem uma piora continuadamente desde o primeiro sintoma. Isso a gente chama de esclerose múltipla primariamente progressiva. Então, é uma outra forma da doença. E os pacientes diagnosticados com a esclerose múltipla, eles têm uma expectativa de vida mais reduzida? Olha, não existem estudos ainda comprovadamente falando que um indivíduo com esclerose múltipla vai ter uma redução do tempo de vida. Mas a gente sabe hoje, com as terapias disponíveis, o paciente vai ter uma qualidade de vida, vai viver muito próximo do que um indivíduo que não tem esclerose múltipla vive. Então, hoje nós temos vários tipos de terapias, várias outras foram aprovadas no exterior, estão chegando no Brasil também, estão cada vez mais acessíveis à população. Então, a tendência é que a esclerose múltipla vire uma doença crônica, mas que a gente dê qualidade de vida para ela. Assim como uma pressão alta, que nós tratamos a pressão, a pessoa com esclerose múltipla, tomando a medicação dela, tende a ter uma qualidade de vida semelhante a uma pessoa que não tem. Infelizmente, ainda não temos cura, mas existem várias pesquisas em andamento e que nós esperamos, na comunidade científica, espera que nos próximos meses, a anos, nós podemos ter uma cura. Só retomando aqui, os 3 tipos seriam essa remissiva e recorrente, a primária progressiva e a secundária progressiva? Progressiva, isso. Mas a remitente recorrente, ela pode ser um dos outros 2 também, primária ou secundária? Não. A forma remitente recorrente é aquela então que começa com piora e melhora, então surto e remissão, e pode progredir para uma progressão. Ela pode evoluir e virar outro tipo. E virar outro tipo, exatamente.
E o outro tipo é aquela que começa desde o começo, desde o primeiro momento, uma piora progressiva e contínua. Ok. E os tratamentos, então? Assim, o principal, assim, tem que medicamentoso, precisa começar imediatamente com a medicação. Isso. Uma vez diagnosticado e afastado outras doenças, então nós temos várias medicações hoje no mercado. Existem medicações injetáveis, existem medicações orais, existem medicações que são infundidas na veia. Todas essas medicações estão, ou quase todas, tem algumas novas chegando, mas quase todas estão disponíveis no Sistema Único de Saúde e também estamos num processo agora também de renovação pela Agência Nacional de Saúde do rol 2020, né, das drogas, e nós, como Academia Brasileira de Neurologia, nós estamos agora tentando incluir todas as medicações existentes no rol para que as operadoras de saúde cubram também as medicações para os pacientes. E aí as principais categorias, então, seriam assim, anti-inflamatórios e imunossupressores, basicamente isso? Como então a esclerose múltipla é uma doença inflamatória, né? Todos os remédios atuam no sistema imune, diminuindo a inflamação do corpo, mas diminuindo, não querendo desligar o sistema imune do corpo, porque senão nós teríamos infecções e poderíamos morrer de infecções. Então, os remédios, eles apenas modulam, ele diminui a atividade do sistema imune, a ponto que o sistema imune não agrida o corpo e mantenha a sua capacidade de vigiar o corpo contra infecções. Então, esse é o conceito de terapia para a esclerose múltipla. E existe esse risco de suprimir demais o sistema imunológico? Precisa ser feito um monitoramento constante? Então toda a medicação deve ser monitorada, né? Tem medicações que diminuem mais o sistema imune, outras menos. Então, por isso que é muito importante que o paciente esteja acompanhado com o seu médico neurologista para que você inicie o tratamento, vigia para ver se a doença está controlada. Algumas vezes ela não, mesmo tomando a medicação, ela continua a ter surtos, ela continua a piorar a questão das incapacidades. Aí então o neurologista ele troca por outras medicações que são mais potentes, até com o controle da inflamação. E existe também uma terapia, acho que ainda um pouco experimental, de transplante de células-tronco para reforçar o sistema imunológico? O transplante de células-tronco, né, é uma modalidade de tratamento que a gente deixa para o último caso, né? Uma terapia de transplante sempre envolve riscos, pelo fato de você ter que deletar todo o sistema imune, depois reinfundir as suas células que foram retiradas antes do transplante, né? E isso pode trazer riscos até risco de vida do paciente durante o processo de transplante. Então, é uma terapia que pode ser usada, mas a gente usa em último caso. Nós temos hoje várias opções terapêuticas, que a gente pode usar primeiro, e caso exista uma falha, que hoje em dia é raro ter falhas, com todas as terapias disponíveis, então a gente pode pensar num transplante autólogo de medula. Mas lembrando que sempre quem faz o transplante autólogo de medula deve se fazer em centros que tenham bastante experiência nessa modalidade de terapia. E além dessas terapias medicamentosas, existem também outras complementares que ajudam na qualidade de vida do paciente? Isso. Bom, então, quais são as terapias complementares, né? O que é um fato científico, a gente sabe que protege em doenças autoimunes de uma forma geral, incluindo a esclerose múltipla, manter sempre os níveis um pouco elevados de vitamina D no sangue. Então, a gente mede a vitamina D no sangue e usa a reposição de vitamina D numa dose que deixa acima de 45, 50 nanogramas por decilitro de sangue. Também a gente... Isso é um nível que não se alcança só em exposição ao sol, tem que ser mesmo suplementado. Exatamente. Se o paciente já tem um nível alto de vitamina D no sangue, não precisa usar a reposição de vitamina D. Mas se estiver baixo, a gente repõe. Também vitamina B12 do complexo B, então a gente usa também para mantê-la acima de 450. Existem novas terapias, novos dados chegando com relação à proteção neuronal, né? E esses dados envolvem muito não só a esclerose múltipla, como outras doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. Então, existem alguns
alguns produtos até que a gente usa rotineiramente para outras doenças, que estão mostrando algum benefício, no caso de proteger o cérebro dos pacientes que possuem esclerose múltipla. Tem muita coisa nova chegando no mercado, né? Muitos dados novos que vão ajudar o paciente a ter cada vez mais qualidade de vida. E esse tipo de níveis da vitamina D pode ser alcançado também assim pela alimentação, assim, os alimentos ricos, carne, pode, com uma orientação dietética para um nutricionista. É bom ter esse acompanhamento nutricionista, nutrólogo também. Sempre... Exato, a gente pode fazer o uso de uma dieta, né? E depois de 3 a 6 meses, reavalia no sangue, vê as taxas de vitamina D. Se tiver aumentado com essa dieta, ótimo, não precisa tomar a cápsula. Mas, se tiver baixa, a gente repõe com uma cápsula de vitamina D. E outras terapias complementares, assim, fisioterapia? É muito importante, né? Então, o acompanhamento multiprofissional do paciente com esclerose múltipla. Então, envolve fonoaudiólogos, se o indivíduo tiver com dificuldade para deglutir ou dificuldade para falar, fisioterapia, se ele tiver com dificuldade de caminhar, fisiatra, uma equipe multidisciplinar como um todo, né, a depender dos sintomas dele, urologistas, muitas vezes o indivíduo tem problemas na bexiga, então não consegue esvaziar completamente a bexiga, aí tem infecções urinárias de repetição, então a gente encaminha para um urologista. Então sempre é muito importante que nós estejamos acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Inclusive, às vezes, até um profissional da saúde mental, né? Porque a depressão também é comum em pacientes com esclerose múltipla. Sim, é uma coisa nova que muitos dados agora chegando, né? Claro que qualquer doença pode provocar alterações na saúde mental, pode gerar ansiedade, depressão, mas também a gente tem visto alterações, algumas vezes, de algumas funções cognitivas. E então, com uma psicoterapia, tratando se tiver alguma depressão, ansiedade, tudo isso também ajuda na qualidade de vida, né, do paciente. Esse pouco conhecimento sobre a esclerose múltipla na sociedade gera um certo preconceito contra quem tem o diagnóstico? Claro. Sempre uma falta de conhecimento, né? Gera dúvidas, insegurança, e isso pode gerar preconceito por parte das pessoas que estão ao redor do paciente. Então, é muito importante as pessoas terem acesso à informação, saber que a esclerose múltipla não é uma doença que se transmite, que é infecciosa. A pessoa hoje tem acesso a tratamentos que vai deixá-la com uma excelente qualidade de vida, desempenhando todas as suas atividades normais, realizando um planejamento familiar, se quiser ter filhos, que nem uma pessoa sem a doença. As pesquisas recentes demonstram cada vez mais que como o sistema neurológico pode se recuperar, é possível repor as perdas ou as pessoas que já tiveram, né, perdas neurológicas, aquelas perdas já são definitivas? Nós trabalhamos com um período de tempo que a gente chama de janela, né? É claro que se você começar a tratar o quanto antes o paciente, você vai ter menos lesões, e com menos lesões o cérebro tem uma plasticidade e pode recuperar aquilo que foi perdido, né? Mas se uma pessoa tem uma doença de longa data e nunca tratou, e tem muitas lesões, pode ser que algumas funções cerebrais não revertam, não melhorem. Então, tudo isso depende do tempo, cada pessoa também evolui de forma diferente, muitas vezes a gente não pode predizer como será a evolução, mas sim, se você começar a tratar desde cedo, começar a ter um acompanhamento, uma terapia multiprofissional, ajudando o paciente naquele momento, a chance dele ter deficiências vai ser bem menor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço. Obrigado. Se você quiser rever, baixar o programa ou repassar o link, é só acessar o site da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever.
Se você quiser fazer algum comentário ou sugerir um assunto, telefone para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.